Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter uma conversa um pouco diferente, mas muito importante. É um vídeo em celebração ao Dia do Ayurveda. Então, como eu sou formada nisso e trabalho, parte do meu trabalho no consultório é com os princípios da terapia Ayurveda, eu vim aqui no vídeo para conversar com vocês um pouco sobre pérolas de sabedoria, que talvez te ajude aí, né, a ter uma vida mais feliz. Então, vem comigo. Então, pessoal, o que é o Ayurveda? Bem, Ayurveda é a junção de duas palavras em sânscrito, que significa conhecimento da vida. Vedas é conhecimento e Ayu é vida. Então, o Ayurveda é esse estudo, esse saber sobre tudo o que está relacionado com a vida. Olha que profunda essa palavra, né? Ela vem do sânscrito. Então, a Ayurveda, ele é esse caminho, ele é esse conhecimento médico, um conhecimento de saúde relacionado com tudo que rege a vida. Quando a gente decide estudar Ayurveda, o que uma pessoa vai encontrar no seu caminho, né? Um estudo não só sobre as propriedades das plantas, muito menos sobre mantras, tá? O correto mesmo é que você entenda quais são as causas das doenças, quais são as causas da saúde e possa então construir uma mudança, primeiro em si mesmo e depois nos seus pacientes, né, nas suas pacientes, para que elas também possam atingir felicidade. Então, a Ayurveda, ele tem esse foco no equilíbrio para atingir realização. Olha que bonito, né? Eu sou suspeita para falar, porque o Ayurveda foi um conhecimento que chegou para mim e que depois eu fui fazer o curso, né? E trouxe para mim um sentido em ser terapeuta, em ser profissional de saúde e também me trouxe um sentido em ter me formado em nutrição. Quando eu entrei na Ayurveda, eu senti assim, cara, agora tá fazendo sentido eu trabalhar com comida. Então, o vídeo de hoje, eu tô com esse pequeno livro aqui, ó, né? Que é o Charaka Samhita, porque eu quero compartilhar com vocês algumas leituras muito especiais, né? Que são inspiradoras e que talvez possam te ajudar a te reorientar, né? No seu caminho, tá? Já escreve aí embaixo nos seus comentários aí, né? Deixa aí comentando quais das coisas aí do vídeo estão te chamando a atenção, tá certo? Isso é muito importante, até para a gente poder, você que está me assistindo, poder gravar, poder marcar na sua memória, né? Aquilo que mais te marcou, né? Aquilo que mais fez sentido para você. É uma maneira quando a gente escreve, né? De gravar, de estudar, tá bom? Então vamos para a primeira página que está aberta aqui, né? Que é a definição do Ayurveda. E ele diz assim: aquela ciência, que é o Ayurveda, né? É designada como Ayurveda, onde as vantagens e desvantagens, assim como os estados de felicidade e infelicidade, juntamente com o que é bom e mal para a vida, suas dimensões e a vida em si são descritas. Então a Ayurveda não vai se debruçar somente no que você come, somente em como você dorme, mas também vai falar sobre as relações, também vai falar sobre o ambiente que você está morando, também vai falar sobre o que você está se expondo, sobre o excesso de algumas coisas na sua vida que não está bom. O que está em excesso aí na sua vida? Bota aí nos comentários aí embaixo. Vamos fazer um momento aqui de reflexão coletiva, né? Então, a Ayurveda, ele vai se debruçar em tudo o que está relacionado com o equilíbrio. Isso também vai incluir as estações da natureza. Então, olha que bacana, né? O Ayurveda, ele vai olhar para isso também, para como a gente se relaciona com a natureza
e como a natureza se relaciona conosco e interfere na nossa saúde. O Ayurveda nos ajuda a voltar para o presente, a voltar para a realidade, para o presente, identificando o que a natureza está trazendo, identificando o que o nosso corpo está sinalizando, para que a gente possa fazer escolhas melhores para a nossa saúde. É um caminho que eu costumo dizer e também ver meus pacientes florescendo nesse caminho de autodescoberta, um caminho de autopercepção, em que as pessoas reaprendem a se ouvir, a ouvir o seu próprio corpo, entender quando ele não tá saudável, quando ele não tá gostando, e quando não tá fazendo bem para o equilíbrio que ele precisa. Tá? Então é muito, muito interna essa sabedoria que a Ayurveda traz, muito instintiva também, né? Muito prática, tá? Então é muito legal. O Ayurveda é um ótimo caminho para quem quer e para quem é mais prático, para quem não tá querendo muito assim ficar entendendo a teoria das coisas, o porquê não. O Ayurveda ele vai te trazer o que você deve seguir para ter equilíbrio. É muito prático, é um caminho do fazer mesmo, né? Página 42 do Charaka Samhita, a gente enxerga o seguinte texto, né? O corpo e a mente constituem o substrato das doenças e da felicidade. Isto é saúde positiva. A utilização balanceada do tempo, das faculdades mentais e dos objetos dos órgãos dos sentidos, ou seja, tudo aquilo que a gente fica vendo o dia todo, muito barulho, muita tela, muito estímulo visual, muito sabor, muito cheiro, tá? Muito toque, né? A utilização excessiva desses órgãos dos sentidos ou equilibrada, né? Aqui no caso, equilibrada é a causa da felicidade. E excessiva é a causa das doenças, né? Então veja que interessante. Quantos estímulos aí na sua vida você está submetido o dia todo, né? É muito barulho que tem aí na sua casa ou no seu trabalho, é muita luz, é muito cheiro, muito gosto, você come excessivamente, tá o tempo inteiro estimulando, ou usa alimentos, né, que são industrializados, que tem aqueles realçadores de sabor. Fica a dica, olha que interessante, tá? Já na página 137, a gente tem aqui um chamado à consciência. Um homem sábio, ou uma mulher sábia, tá? Deve estar atento às suas obrigações com relação a seu próprio corpo. Assim como um oficial em comando de uma cidade e um cocheiro de carruagem possuem obrigações com relação à cidade e à carruagem, respectivamente. Então, ele traz para nós, de volta, a nossa responsabilização pela nossa saúde. E aí te pergunto, né? Quantos profissionais da saúde seguem aquilo que pregam? Fica a pergunta aí. Essa é a chamada para os profissionais de saúde que eu conheço, tá? Vamos lá. Na mesma página tem uma ótima frase para você refletir sobre o seu trabalho. A Ayurveda, então, ele vai falar disso, né? Como é que tá o seu trabalho? Olha só. A escolha da profissão. Uma pessoa deve adotar apenas aqueles meios de vida que não entrem em confronto com o caminho virtuoso. Ela deve seguir o caminho da paz e se dedicar aos estudos. Esta é a maneira como a pessoa pode alcançar a felicidade. Então, o conhecimento, né, como a base da felicidade, do saber, né, da realização e um trabalho que você faça que o meio e o fim sejam virtuosos, sejam éticos, sejam corretos. Tá aqui, né? Quantos trabalhos a gente às vezes se submete, né, por uma questão de somente sustento e não tá gerando realização pessoal, ou você não tá conseguindo trazer todos os valores que você tem na sua vida, né? Isso é muito importante de refletir também.
na página 164. Vai me contando aí, pessoal, o que vocês estão achando desse vídeo, né? Como é que tá aí essas gotas de sabedoria? Isso aqui é a Ayurveda, ó. A Ayurveda é só cantar mantra? Será que tem alguma coisa a ver com... Eu tenho que ser hindu, eu tenho que, né, ficar cantando? Não, tem que não. Você só tem que pensar nas bases da sua vida e perceber o que tá te gerando felicidade ou não. É claro, né, que a gente começa a observar, assim, o que não tá bom, a gente quer mudar tudo de uma vez só, né? Mas, calma, né, o Ayurveda também fala sobre como a gente deve largar os nossos maus hábitos e nossos vícios. Olha que interessante isso aqui. Programação para retirada de vícios. Uma pessoa sábia deve largar aos poucos aquelas práticas insalubres às quais se dedique e deve adotar de modo correspondente, ou seja, aos poucos, outras que sejam saudáveis. A programação para retirada é como abaixo. No primeiro dia, deve-se abandonar 1/4 de prática não saudável. E aí tu vai fazer ainda aqueles 3/4. No primeiro dia, você deve, então, adotar 1/4 de atividade saudável. Então, como é que você deve fazer? Por exemplo, você come demais, então você vai reduzir 1/4 desse comer demais e, ao mesmo tempo, você é sedentário. Então, o que você vai fazer? Vai botar 1/4 de atividade, de movimento no seu dia a dia. No segundo dia, metade da prática insalubre deve ser abandonada, ficando ainda metade. E metade de algo positivo, de uma prática saudável, deve ser colocada no seu dia a dia. Isso deve continuar no terceiro dia também, então segue na metade. No quarto dia, 3/4 da prática não saudável precisam ser retirados e 3/4 devem ser colocados. Olha que interessante. No quinto e no sexto dia, segue esses 3/4 e, finalmente, o processo de abandonar uma prática insalubre e a adoção da prática saudável está completo no sétimo dia. Então, em 7 dias, você pode ir colocando um dia, uma partezinha de cada vez do bom e retirando uma partezinha de cada vez do ruim. Então, respira aí, vá com calma, não tente resolver tudo. Com certeza, nessas questões de trabalho e profissão, a gente sabe que é um processo, mas a gente tem que ter consciência de que a gente tem uma meta e cada dia colocando aí, né, um passinho de cada vez na direção daquela meta que a gente quer alcançar. Na página 172, o Ayurveda vai falar sobre relacionamentos, sobre aqueles relacionamentos, aquelas convivências com pessoas que não são saudáveis e quais são os tipos de pessoas com quem você deveria estar se relacionando. Olha que interessante, né? Se você aí já tem uma questão de, né, tá refletindo sobre seus relacionamentos, relacionamento tóxico, coloca aí embaixo, né? Todos nós passamos por isso, né? Mas a gente precisa se valorizar. Veja bem, pessoas cuja companhia não é aconselhar, seres humanos cuja conduta, fala e mente são maldosas, caluniadores, fazem fofoca, aqueles que são briguentos por natureza, que entregam-se a fazer considerações sarcásticas sobre os outros, os cruéis, aqueles que se dedicam a difamar os outros, que tendem a ser instáveis, aqueles que servem o inimigo, desprovidos de compaixão, e aqueles que não seguem o curso virtuoso da vida devem ser boicotados. Uou! Não tem espaço para essas pessoas, não tem. Você quer ser feliz? Como é que você vai deixar pessoas ali com essa carga, né? Com esses maus hábitos, essas más condutas no seu dia a dia? Não tem como. Pessoas cuja companhia é adequada. Essas são mais desafiadoras de encontrar. Confesso que às vezes nem a gente, né, consegue ser assim, tá? Mas vamos lá. Aqueles que adquiriram maturidade em virtude da compreensão. Ou pelo menos os que estão buscando isso, né, gente? Do conhecimento, da experiência, da idade, da conduta, da paciência, da memória e da meditação. Aqueles que são maduros e cultos,
aqueles que conhecem a natureza humana, aqueles desprovidos de todas as ansiedades. Pô, a Ayurveda aí, tu dificulta o negócio, né? Quem aí que não tem ansiedade? Mas aí você tá fazendo um trabalho para melhorar a sua ansiedade, é necessário investigar isso, né? Não só tomar remédio, gente. Vai fazer uma psicoterapia, vai fazer uma terapia holística, sabe? Vai trabalhar essa sua ansiedade a um nível comportamental profundo, encontrar-se consigo mesma ou mesmo de novo, tá? Para você poder ter maior conexão consigo. Que são bem comportados com todo mundo, aqueles que são pacíficos, aqueles que seguem o curso da ação correta, aqueles que defendem a boa conduta e aqueles cujos nomes, signos são auspiciosos, devem ser acompanhados. Que o Ayurveda, gente, só para trazer para vocês, o Ayurveda, ele vem dos Vedas, né? E os Vedas é esse conhecimento muito amplo sobre muita coisa. Então tem Vedas que falam sobre agricultura, Vedas que falam sobre astrologia e Vedas que falam, então, sobre saúde, que é o que é o nosso tema aqui do Ayurveda, tá? Então, fala da astrologia também, tá? 450. Vão me comentando aí embaixo o que vocês estão achando dessa leitura comentada, né? Desse livro aí que a gente tá vendo junto, tá? Vamos comentando, quero saber de vocês. Olha só, já estamos no final, tá? Quase no finzinho aqui. 450 fala sobre as causas, né, de desenvolvimento e as causas, né, da saúde ou da doença. E tá trazendo assim, ó. Existem gêneros alimentícios saudáveis e insalubres, tá? Eles vão produzir efeitos opostos dependendo da estação, dependendo da dose, dependendo do método de preparação, do habitat daquela planta, daquele alimento, da constituição do corpo que recebe aquela substância, da doença e da idade do indivíduo. Então, olha quantos fatores vão dizer que uma comida, que um chá, que alguma coisa é boa, faz bem ou não. Gente, é muita coisa. Então, com a Ayurveda, de graças a Deus, porque o Ayurveda trouxe de uma maneira muito simples o que eu venho dizendo desde que eu me formei na nutrição. Não existe um alimento que seja bom para todo mundo. Isso não funciona. Porque o alimento vai ser bom dependendo de todos esses fatores. Dose, constituição do corpo, momento na estação do ano, momento do dia, nível da fome, saúde ou doença. Então, é muitos fatores dizendo se aquilo serve para você ou não. Então, pare de buscar aí vídeos, né, falando assim, aquilo é bom para tal coisa, sabe? Tomate é bom para não sei o quê. Não, cancela isso, gente. Não existe. Busque um profissional, busque alguém que está estudando sobre isso, né? Que vai poder te ajudar com qualidade, porque você merece e você merece investir na sua saúde, tá bom? Vamos lá para 640. Olha só, né? Um videozinho aí cheio de pérolas, tá? Aí aqui o Ayurveda fala sobre melhores aspectos a serem adotados para aquelas pessoas que querem preservar a vida, que querem promover para si e para os outros longevidade, vigor, nutrição, prazer e felicidade, tá? Então, esses fatores que levam a esses resultados maravilhosos são os seguintes: a não violência em primeiro lugar, e é o principal fator entre os promotores de longevidade dos seres vivos. Que bacana isso aqui, né? Aqui fala uma tradução assim: o sêmen entre os promotores de vigor. Não é sêmen, somente sêmen, sabe? Mas é sim essa energia sexual, tá? Essa energia sexual, esse tecido sexual que todos nós temos, né? Tanto mulher quanto homem, tá? Então vocês não podem traduzir, às vezes, o Ayurveda de uma maneira literal. O conhecimento entre promotores de nutrição, o autocontrole entre os promotores de prazer. Então, ter autocontrole para ter prazer. Isso aqui é profundo demais, hein? Isso aqui é muito massa, hein? Vai dizer que não é. Comenta aí, né? Coloca aí pra mim. Diz que não é.
uma reflexão tão profunda isso aqui. O autocontrole entre promotores de prazer. A compreensão da verdade entre promotores de felicidade e o brahmacharya entre aqueles aspectos que levam à salvação. Mas as condutas que a gente tem que ter ao longo da vida, né? Estudar, né? Ser virtuoso, cuidar com o sono, cuidar com a fala, o que a gente vai falar para as pessoas, que seja algo verdadeiro, que seja algo não violento, né? Cuidar com a alimentação, cuidar com as nossas escolhas. E aí vem uma série de outros aí, né? Outras reflexões que a Ayurveda traz, que são muitas, tá? Então é muito, 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 muito profundo a Ayurveda, gente. É muito mais, tá? Do que o que vocês ouviram por aí, né? Que é só uma filosofia, é só um... Não. É um estudo profundo de tudo aquilo que nos afeta, de tudo aquilo que constrói a nossa saúde ou doença. Afinal de contas, né, o estresse está aí como um fator muito importante de geração de doença. Gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos meus mestres, professoras, professores que me passaram conhecimento, né, aos grandes acharyas, que são sábios, mestres sábios, né, que construíram esse conhecimento, canalizaram esse conhecimento para a Terra, né, para trazer isso para nós, né, ao curso de pós-graduação em Ayurveda que eu fiz e terminei em 2023 na FAESDA, que agora é caduceu, então se você tem interesse em aprender, né, o Ayurveda na raiz, na sua verdade, vai, busca aí a caduceu, que o curso é show de bola, tá? Curso muito bom, com professores muito bons, dos quais eu também participo aí, né, no quadro de professores, tá? E também agradecer a esses, né, essas gotas de sabedoria aqui, que na verdade é uma enxurrada de sabedoria que tá aqui no meu colo, né? São maravilhosos, tá? E é uma coisa que não tem fim. O Ayurveda é um estudo muito profundo. Aqui eu falei coisas muito, muito, muito básicas, tá? Só pra gente refletir um pouquinho, né? Só pra trazer esse gostinho um pouco do que é isso pra vocês, mas né? É importante dizer que é muito, muito profundo, né? Cada um desses a gente abre e estuda profundamente, né? Cada uma dessas coisas que eu falei aqui pra vocês, tá? E, finalmente, né? Dizer aí que vale muito a pena você investir em si, né? Refletir sobre os rumos que a sua vida está tomando, né? Sobre o que você precisa fazer profundamente, né? Para ser feliz, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Grata a quem me assistiu até o final. Espero que tenha contribuído na sua evolução. Escreve aqui pra mim se você gosta desses tipos de vídeos, assim, de reflexão também, que eu posso trazer um pouco mais do Ayurveda pra vocês, tá? E até o próximo vídeo.